No dia 20 de maio desse ano, a Receita Federal apreendeu 120 mil camisas de futebol falsas no Porto de Santos. 22 toneladas de mercadoria, avaliadas em 3,3 milhões de reais, retidas antes de chegar em qualquer galpão ou em qualquer mão de revendedor. Nos 3 meses anteriores, a Receita já tinha retido outros 15 contêineres com 428 mil camisas esportivas falsificadas, quase 15 milhões em produto que alguém comprou, pagou frete internacional e perdeu na alfândega. Alguém achou que tinha um caminho, mas não tinha. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é porque esse caminho não existe. O que acontece com quem insiste em tentar? E qual é o caminho que realmente funciona? Porque ele é muito melhor do que qualquer revenda de marca de terceiro. O que eu vejo acontecer com frequência é o seguinte: o empresário está pesquisando importação, encontra fornecedores vendendo produtos com logos de marcas reconhecidas e começa a fazer a conta. Se eu trouxer isso por esse preço e vender aqui, a margem é boa. A lógica parece até fazer sentido. O produto está disponível, o fornecedor aceita pedido pequeno, o preço é atrativo. E ele começa a procurar se é legal, e é exatamente aqui que a maioria encontra respostas pela metade. Porque não basta encontrar o fornecedor. Marca registrada tem dono, e sem autorização desse dono, importar para revender é uma infração. A Lei de Propriedade Industrial brasileira protege o titular e impede que qualquer outro comercialize produtos com aquela identidade sem contrato autorizado. Quando você entende o que isso significa na prática e o que está em risco, a forma de pensar sobre importação muda completamente. Eu sou o Thiago Odonho, Head Comercial da China Link, e o que eu vou te mostrar nesse vídeo é o que a gente vive toda semana. Empresários que chegam querendo revender marca e descobrem que o que está disponível para eles é muito maior do que isso. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que a lei diz sobre revenda de marca e qual é o risco real, como a estrutura industrial que fabrica para marcas globais funciona por dentro e por que essa mesma estrutura está disponível para você, como criar sua própria marca importando da China na prática e o que muda no seu negócio quando você para de depender de marca de terceiro e começa a construir a sua. Fica até o final, porque o que vem nos próximos minutos pode ser a maior virada de chave na forma como você pensa em importação. No Brasil, a proteção de marca é regulada pela Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, que garante ao titular o direito exclusivo de uso, exploração, distribuição do produto com aquela identidade. Na prática, isso significa que ninguém pode importar produtos com aquela marca e colocar no mercado brasileiro sem autorização expressa do dono. Não importa se o produto foi comprado numa fábrica aparentemente legítima na China, não importa se o fornecedor garante que é original, não importa se tem certificado, nota fiscal ou qualquer documento emitido lá fora. Se você não tem um contrato de distribuição autorizada, assinada com a marca, você não pode comercializar aquele produto no Brasil. A autorização precisa vir da marca e não do fornecedor. E o que acontece com quem tenta, mesmo assim, é o que a gente viu acontecer no Porto de Santos em maio desse ano e o que acontece toda semana em portos e aeroportos brasileiros. A Receita Federal cruza informações com o NPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e quando identifica produto com marca registrada entrando sem licença de distribuição, ela retém. O empresário fica sem o produto e sem o dinheiro investido na compra e no frete. Se a mercadoria chegar e o empresário começar a vender, o risco sobe ainda de patamar. A marca pode acionar judicialmente, exigir retirada do produto do mercado, indenização por uso indevido e destruição completa do estoque. Grandes marcas têm equipes dedicadas a monitorar exatamente isso, distribuidores não autorizados que surgem no mercado. E quando identificam, elas agem. Tem ainda um terceiro cenário que poucos consideram, o próprio chinês. Muitos dos produtos que aparecem no Alibaba com logos de marcas famosas são, na verdade, falsificações. O empresário brasileiro compra achando que está num negócio legítimo e ele acaba sendo o elo vulnerável dessa cadeia. Ele pagou, ele importou, ele está com o produto na mão e é ele que responde aqui no Brasil. O ponto aqui não é assustar, é deixar claro que esse caminho tem um custo que vai muito além do imposto. Mercadoria retida, capital imobilizado, risco jurídico, reputação comprometida, tudo isso por uma operação que parecia simples numa tela de computador, mas que na prática colide com uma legislação que existe exatamente para proteger quem investiu anos construindo aquela marca. E a pergunta que fica é a seguinte: se as marcas mais valiosas do mundo são fabricadas na China e se as fábricas que produzem para elas estão disponíveis para pedidos externos, por que o empresário brasileiro iria querer revender
a marca de outra pessoa, quando ele pode usar essa mesma estrutura para construir a dele? É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Porque a resposta para essa pergunta muda completamente a lógica de como você deveria usar a China no seu negócio. A mesma fábrica que produz para a Nike pode produzir para você. E para entender por que esse caminho é muito mais poderoso do que qualquer revenda, você precisa entender como a maior empresa do mundo usa a China. Em 2024, o jornalista Tim Kulpan publicou o livro Apple in China, The Capture of the World's Greatest Company. O título já diz muito. A tese central é que a Apple não apenas fabrica na China, ela foi capturada pela China. A dependência é tão profunda que reverter esse vínculo seria, na prática, impossível sem destruir a empresa como ela existe hoje. E por que isso aconteceu? Porque a China construiu, ao longo de décadas, uma estrutura de manufatura que nenhum país do mundo consegue replicar em escala, em custo, em velocidade. Quando a Apple precisou de alguém capaz de produzir milhões em unidades de um produto complexo, com qualidade consistente, prazo apertado, só existia um lugar no mundo com essa capacidade. E esse lugar continua sendo o mesmo de hoje. O que pouca gente entende é que as fábricas que produzem para a Apple, para a Nike, para a Samsung e outras marcas globais não são exclusivas dessas empresas. Elas têm capacidade ociosa. Elas trabalham com múltiplos clientes simultaneamente. Uma mesma unidade industrial pode estar produzindo um lote para uma marca europeia, numa linha, atendendo um pedido personalizado de volume maior em outra. Esse modelo tem até um nome, Private Label, ou marca própria. Você chega com a especificação do produto, a embalagem, o logo, e a fábrica produz exclusivamente para ti. O produto sai da China com a sua identidade e com a de ninguém mais. E os números mostram que esse modelo está crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo o levantamento da ABCom, com os dados de marketplaces, marcas próprias do varejo online brasileiro cresceram 34% em volume entre 2022 e 2025. A margem média de produtos com marca própria é 18 pontos percentuais superior à de produtos genéricos da mesma categoria. O empresário que tenta revender marca de terceiro está numa posição estruturalmente fraca. Ele depende da autorização de outra empresa, compete com distribuidores oficiais que têm condições que ele nunca vai ter e carrega o risco jurídico de uma operação que pode ser encerrada a qualquer momento. Um empresário que cria a própria marca usando essa mesma estrutura industrial está numa posição completamente diferente. Ele controla o produto, controla o posicionamento, controla o preço. Não tem ninguém acima dele na cadeia que pode cortar o fornecimento ou revogar uma autorização. E a Apple entendeu isso há décadas atrás. A pergunta é, quando o empresário brasileiro também vai entender? Se esse vídeo está abrindo uma visão diferente sobre como a China funciona, de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre importação, fornecedores, margem e o que está acontecendo de verdade nessa relação comercial. Agora vamos continuar. A Apple entendeu como usar essa estrutura. E a Chili Beans é outra prova viva disso. Uma marca brasileira que ninguém fora do Brasil conhecia, construída em cima da estrutura industrial chinesa, que hoje fatura 1,2 bilhão e vende em mais de 20 países. Só que a história de como ela chegou lá tem um detalhe que a maioria desconhece e que muda completamente a forma de entender por que marca própria é diferente de tudo que veio antes. Kaito Maia, fundador da Chili Beans, quebrou uma empresa antes de construir a maior rede de óculos da América Latina. E ele quebrou revendendo produto de terceiro. No começo ele comprava óculos dos Estados Unidos, enchia a mochila e voltava para o Brasil para revender. O negócio cresceu, ele montou uma importadora, chegou a ter 250 clientes no atacado. Aí 2 clientes grandes não pagaram e a empresa foi pro chão. Foi nesse momento que ele tirou a lição que mudou tudo. Nas palavras dele mesmo: aprendi a maior lição que tive na minha vida, a importância de ter uma marca. Porque quando você revende produto de terceiro, você não tem ativo. Você tem estoque, você tem giro, mas no dia que o fornecedor muda de condição ou o cliente some, você começa do zero. A Chili Beans que existe hoje nasceu dessa decisão. O Kaito parou de revender e passou a criar. Desenvolveu design próprio, identidade própria, posicionamento próprio e levou a produção inteira para a China. Hoje, 100% dos produtos da marca são fabricados por fornecedores chineses, com especificações desenvolvidas pela própria empresa. Mais de 1.000 pontos de venda em 20 países e 1,2 bilhão de reais em faturamento em 2025. O processo que a Chili Beans usa não é exclusivo de empresa grande. Ele está disponível para qualquer empresário que importa com método e funciona com etapas bem definidas. A primeira é a definição do produto. Você parte do que você já conhece, o mercado que você já atende e o cliente que você entende. Não é sobre inventar algo do zero. É sobre pegar um produto que tem uma demanda e colocar a sua identidade nele.
Embalagem, logo, especificação técnica, acabamento, tudo isso vai num briefing para a fábrica. A segunda é a seleção e validação do fornecedor. E aqui está a diferença entre fazer isso com processo e fazer na sorte. Um fornecedor validado é um fornecedor visitado. Alguém foi até a fábrica, conferiu a estrutura, verificou capacidade produtiva, checou o histórico com outros clientes. Foto no Alibaba não valida fornecedor. Presença física, sim. A terceira é a amostragem. Antes de fechar qualquer pedido, você recebe amostras com a sua marca aplicada e aprova o produto, a embalagem e o acabamento. Só depois disso o pedido de produção é aberto. A quarta é o acompanhamento durante a produção e inspeção pré-embarque. Alguém verifica se o que está sendo fabricado é o que foi aprovado na amostra. Antes do container sair da China, o produto é conferido em quantidade, qualidade e especificação. Se tem algo fora do padrão, se resolve lá. Não aqui, depois de pagar frete, imposto de um produto que chegou errado. No final desse processo, o produto chega no seu galpão com a sua marca, não com a marca de ninguém mais. O que torna esse processo acessível não é o tamanho da empresa, é o método. A Chili Beans chegou onde chegou porque o Caíto entendeu que marca é ativo e que a China era a estrutura certa para construir esse ativo com escala e margem. O empresário de médio porte, com o produto certo e o processo certo, está jogando o mesmo jogo. A diferença de escala existe, mas a lógica é idêntica. Processo entendido. Agora vem a última peça, o que muda estruturalmente no negócio do empresário quando ele para de depender de marca de terceiro e passa a ter a sua. E é com isso que eu fecho esse vídeo. O empresário que revende produto de terceiro, seja de marca famosa ou de fornecedor genérico, ele está sempre numa posição de dependência. Dependência do fornecedor que pode mudar preço, mudar mínimo de pedido ou simplesmente parar de vender para ele. Dependência do mercado que pode ser inundado pelo mesmo produto que ele revende, com preço menor, vindo de outro importador que achou o mesmo fornecedor no Alibaba. Dependência de uma margem que vai sendo comprimida à medida que a concorrência aumenta e o produto se comoditiza. Nesse modelo, o empresário trabalha muito para construir pouco, porque o que ele está construindo não é dele, o produto não é dele, a identidade também não é dele, o cliente compra o produto, não a marca dele. O empresário que tem marca própria está construindo ativo. Cada pedido que ele fecha, cada cliente que ele compra, cada recompra que acontece, tudo isso está sendo creditado na conta da marca dele. O produto tem o nome dele, a embalagem tem a logo dele. Quando o cliente indica para um amigo, ele indica a marca dele. E isso muda a dinâmica de negociação com o fornecedor, porque agora quem detém o ativo é o empresário e não a fábrica. A fábrica pode ser trocada se a qualidade cair ou se aparecer uma opção melhor. A marca fica, o cliente fica e a operação continua. Muda também a posição competitiva. Quando você tem marca própria, você não compete no mercado do produto genérico. Você compete o valor da sua marca. E o valor de marca é construído, não é copiado. Se esse vídeo fez sentido para o momento do seu negócio, o próximo passo é muito simples. Clica no link aqui na descrição, faz um diagnóstico gratuito com a equipe da China Link. Você conta o que você vende, o que você pensa em importar, qual o tamanho da sua operação hoje e a equipe te diz com clareza se o seu negócio está no estágio certo para importar, qual modelo faz sentido para o seu negócio e por onde começar. Sem enrolação e sem compromisso. É uma conversa para você sair com clareza sobre o próximo passo. A pergunta que deu origem a esse vídeo era bem simples. Dá para importar produto de marca para revender? A resposta também é simples, não dá. Mas o que existe por outro lado dessa resposta é muito maior do que qualquer revenda. É a possibilidade de usar a mesma estrutura que fabrica para Nike, para Apple, para Samsung e colocar o seu nome nisso. A Chili Beans fez isso, a Polishop também fez isso. Centenas de empresários brasileiros que você nunca vai ver numa matéria de revista fizeram isso silenciosamente. E hoje tem operações sólidas, marca saudável e um ativo que cresce a cada pedido. O caminho está mapeado, a estrutura existe. O que define quem entra nesse jogo não é o tamanho da empresa, é a decisão de parar de revender o que é de outro e começar a construir o que é seu. Se esse vídeo abriu uma visão diferente sobre como você pode usar a China no seu negócio, deixe seu like, se inscreve no canal e manda para aquele empresário que ainda acha que importar marca famosa é o caminho. A gente se vê no próximo vídeo.